Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão no canal Versos para a Vida. Hoje eu trouxe uma reflexão que está lá em Romanos 12:12 e eu vou ler para vocês para que a gente comece a conversar um pouco mais sobre essa passagem. Lá em Romanos 12:12 nos diz o seguinte, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Ele aqui está nos dando três ordens, três coisas para a gente fazer. Vale salientar aqui, logicamente que não é fácil de a gente aplicar, mas ele está sempre conosco, nos ajudando para que a gente consiga chegar ao objetivo. O primeiro ponto que a gente vai refletir aqui é o seguinte, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Logicamente que para ter alegria nos dias de hoje é um pouco difícil, mas se a nossa esperança está focada na volta de Jesus, no que ele pode fazer por nós, então a gente consegue se alegrar. Eu sei que naturalmente é muito difícil, principalmente pelas coisas que a gente vem passando, tanto do sofrimento no mundo, são tantas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, que às vezes a gente se pega pensando como me alegrar num momento como esse. Mas se a gente tem esperança naquilo que Deus pode fazer por nós, nas promessas que Ele nos fez, a gente consegue se alegrar. E você precisa pedir a Ele forças, certo? Ore sempre pedindo a Ele forças para que você consiga ver as coisas boas nas dificuldades. Infelizmente o ser humano, ele fica preso. Nós, de uma forma geral, ficamos muito presos às coisas ruins que acontecem. Mas a gente não para analisar que essas coisas ruins podem ser simplesmente o livramento de Deus. Pode ser simplesmente uma coisa para nos mostrar o que não fazer para que a gente consiga continuar no caminho. As coisas ruins, às vezes, têm pontos positivos, têm pontos bons. Eu costumo sempre falar que nada, para mim, é uma coisa ruim. Que a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então, tome todas as dificuldades que você tem como aprendizado e tire as coisas boas daquele aprendizado. Em algum momento você vai perceber que aquilo que você está passando, esse momento que você está passando é para te ensinar alguma coisa. Deus ele sempre utiliza alguns artifícios para que ele consiga nos moldar, nos forjar, para que nos tornemos as pessoas que fomos criados para ser. Então, tome as dificuldades como um aprendizado. Tire coisas boas, extraia coisas boas desse aprendizado, dessas dificuldades, pois é para te tornar uma pessoa mais forte. E lá na frente, no futuro, você vai entender o porquê você está passando por determinadas situações. O segundo ponto desse próprio verso diz o seguinte: aguentem com paciência os sofrimentos. Então, ele está dizendo que vai ter sofrimento. Inclusive, ele passou por sofrimento por coisas que ele não tinha cometido, por pecados que ele não cometeu. Ele simplesmente passou por sofrimentos para que a gente não passasse. Pelo sofrimento que ele passou, garanto que nós não queríamos passar pelo sofrimento que Jesus passou para pagar os nossos pecados. Eu acho que a gente não conseguiria aturar um terço do que ele aturou para pagar por pecados que ele não cometeu. Então pare para analisar. Os sofrimentos que a gente tem na atualidade são mínimos pelo que ele já passou. Se a gente sempre colocar a cruz como ponto de referência do sofrimento que ele teve para nos salvar, para nos livrar do pecado, a gente começa a pensar de forma diferente. E é importante que pensemos de forma diferente. Nesse mesmo capítulo, que é importante você ler e meditar, no versículo 12:2, fala que a gente precisa renovar a nossa mente, para não sermos moldados pelas atitudes do mundo, pelo que o mundo prega, pelo que o mundo faz, e sim transformar a nossa mentalidade para que a gente consiga continuar no caminho certo. Então, aguentar os sofrimentos nada mais é do que você simplesmente focar no objetivo, ter a esperança nas promessas que Deus nos fez, certo? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo que ele já fez. Então a gente precisa ter a esperança, se alegrar nessa esperança, porque ele vai cumprir, certo? E a volta está próxima, então a gente precisa ficar atento, se policiar, vigiar, orar o tempo todo. Se a gente começar a entender que os sofrimentos são naturais e que a gente precisa passar para que a gente se torne pessoas melhores, para que
a gente consiga ter salvação, para que a gente consiga chegar ao céu, a gente vai começar a ter uma mentalidade completamente diferente e todas as vezes que a gente passar por um sofrimento, começar a extrair as coisas boas desse sofrimento. Todo o aprendizado que vai fazer com que a gente chegue lá na frente mais maduros, com a estatura do varão perfeito. E o terceiro ponto aqui que ele nos fala é: orem sempre. Por quê? A oração é a conexão direta com Deus. É onde o Espírito Santo dele que está em nós faz com que a gente consiga entender o propósito que a gente tem para continuar seguindo o caminho exato. Então, orar sem cessar para que a gente consiga obter informações privilegiadas que Deus quer nos passar. A leitura da palavra também é extremamente importante para que a gente comece a entender melhor o que é que a gente precisa fazer. E que é um conselho, lê o capítulo 12 de Romanos completo, que você vai ver várias exortações, vários conselhos para que você consiga se manter no caminho certo e crescer como cristão. E você que não é cristão, que está assistindo esse vídeo, começa a se policiar, começa a entender melhor como é que você pode fazer para se aprofundar ainda mais nas palavras de Deus. Fica tranquilo que o próprio Espírito Santo vai te convencer, fazer com que você entenda a importância de se tornar um cristão de verdade, de se batizar, de confessar publicamente que o teu Senhor é Jesus Cristo. Se você tem amigos ou tem igrejas locais, vai até uma igreja, tira um domingo, tenta chegar até essa igreja. Se alguém te convidou, vai até lá, não vai custar nada para você, tá? Deixa que Deus cuide de todo o teu caminho, que ele faça com que você entenda a importância de estar do lado dele. Só para a gente entender melhor, eu trouxe ainda mais 2 versos, um que está lá em Efésios 6,18, que diz o seguinte: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então veja que é um comando que tem em vários outros pontos, que é para a gente orar sempre, para que a gente não desanime, tenhamos alegria, principalmente nos momentos difíceis, que a gente entenda que tudo isso é para nos moldar, nos transformar em pessoas melhores, para que a gente realmente consiga chegar à maturidade espiritual. E o próximo ponto aqui está em Filipenses 4, do 4 ao 6, que diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, se você está numa dificuldade, você não consegue se alegrar nessa dificuldade, peça a Deus, ore a Ele, peça a Ele discernimento, peça a Ele força, que Ele vai te ajudar. Garanto para você que você conseguirá chegar. E, querendo ou não, a gente precisa ser paciente para aguentar os sofrimentos, porque eu garanto que o sofrimento que Jesus passou por nós é muito maior do que todos os que a gente possa passar. Ele já sofreu o máximo do máximo para que a gente não tivesse que sofrer para pagar os nossos pecados. Sempre reflita nisso. Se eu tivesse que sofrer o que Jesus sofreu para pagar pelos meus pecados, será que eu aguentaria? Então é interessante a gente sempre refletir baseado nas palavras e orar sempre pedir força a Deus. E como sempre eu termino a reflexão sempre com uma oração. Paizão, muito obrigado por mais esse momento, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê força para que a gente possa suportar todas as aflições, todos os sofrimentos. Ajuda-nos a termos disciplina para orar todo santo dia e pedir ao Senhor tudo o que é necessário para que a gente consiga nos tornar as pessoas que o Senhor nos criou para ser. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores e nos guia pelo caminho correto. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Toda a honra e toda a glória é sempre dada ao Senhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, pois todo domingo, sempre às 10 horas, tem uma reflexão nova. Para mim é sempre um prazer compartilhar com você tudo que eu tenho aprendido sobre a palavra de Deus. Então, fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.